Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Programa Voz de Campos comigo, Luciano Freitas, né? Aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação, né? O microfone tá tudo tranquilo aí? Vambora? Segue o barco? Vambora, é isso. Estamos ao vivo com mais um programa Voz de Campos aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação e hoje um pouquinho mais feliz do que ontem, né? Daqui a pouquinho eu vou estar contando por quê. Mas deixa eu mandar um abraço pro meu operador de áudio e vídeo, Josiel Chagas, uma boa noite pra ele, que tá ali na técnica ali, o cara que tenta deixar o Luciano bonito aí na sua tela, né? E hoje eu vou estar conversando aqui com o meu amigo Leon Gomes. Boa noite, Leon, tudo bem? Boa noite, Luciano, é um prazer imenso estar com você aqui, obrigado pelo convite e se Deus quiser vai ser um bate-papo muito agradável. Sim, muitos assuntos, né? Temos muitas coisas para conversar aí. O Leon, que é um vereador reeleito, né? Segundo mandato, não é isso? Segundo mandato. Vai me corrigindo aí. E está licenciado, que está à frente da Fundação do Menor da Infância e da Juventude, é isso mesmo? Isso mesmo. Então a gente vai falar de bastantes assuntos aí, falar de política nacional também. Tô sabendo que tem um pré-candidato por aí. Vamos saber disso aí. Mas, gente, deixa eu agradecer aqui, né? Vamos lá, como é que eu vou falar esse assunto? Vamos começar aqui, né? Aqui eu já recebi várias notícias tristes, né? Foi aqui que eu recebi, sentado aqui de frente para vocês, eu recebi a notícia que meu pai faleceu, mas mesmo assim eu conduzi o programa, né? Não tinha mais o que fazer. Aqui eu recebi a notícia que meu filho estava sendo preso, mas eu continuei o programa. E aqui, sentado nessa cadeira, eu acabei de ficar sabendo, né? Por várias mensagens dos meus filhos aqui, dizendo que o meu filho também já está solto. A gente estava na expectativa de um tal de um papel que demora tanto chegar lá, mas chegou esse papel e ele já saiu lá, né? Daquele jeito, já tem uma foto aí, um menino jovem que foi arrancado da sociedade de uma forma brutal aí, né? Uma acusação sem pé, sem cabeça. E temos um vídeo aí, né? As palavras dele aí. Vamos botar o vídeo, Josiel. Ele acabou de dar uma entrevista aí, afoito ali, revendo a namorada, revendo a mãe, o irmão, os amigos que foram lá recebê-lo, lá na porta do presídio. Vamos lá. Preciso para ficar extorquindo ninguém para me crescer na vida não, entendeu? Sou trabalhador desde mó tempão, para dizer que eu sou inocente mais uma vez, entendeu? Provar para todo mundo que eu não fui condenado, fui nada, entendeu, minha tropa? Tipo, como? Só agradecer a Deus por mais uma liberdade mesmo, meus fãs já que me acompanham, minha família que esteve comigo, entendeu? Tipo, como? Preciso para ficar extorquindo ninguém para me crescer na vida não, entendeu? Sou trabalhador desde mó tempão, pai, eu cresci na vida sem poder pisar em ninguém, mano. Cresci na vida sem poder pisar em ninguém, entendeu, meu irmão? E como? Consegui estar onde eu tô hoje por conta da minha luta, entendeu? É por conta de pra ficar jogado que eu extorqui os outros, pra jamais tá aí, ó, provou mais uma vez que fui solto, tô livre e zero condenações, entendeu, irmão? Pô, meu chefe, nos primeiros dias foi muito difícil, entendeu? Mas como? Pela de raça, pô. Tô aí, tô capacitado, entendeu? Eu tenho... Só nessa minha família mesmo agora, senhor. Vai para meus fãs, tem palavras, mano. Amo todos vocês, meus seguidores. E como? Sem palavras, minha tua papo de coração, mano. É isso aí, é difícil falar, né? Ver filho, né? Dessa forma aí, a emoção, né? Mas tornar público aqui, né? Meu filho foi totalmente inocentado desse processo, não tem nada, tá? Nesse processo, acabou, né? Foi totalmente inocentado. Então, agradecer ao Papai do Céu, agradecer a todo mundo que acreditou, que ficou firme com a gente. Lá na frente, lá tinha vários órgãos da imprensa lá, hoje vai repercutir isso aí.
né? Eu já falei aqui várias vezes a história do meu filho começou vendendo brigadeiro, sacolé, ele foi motoboy, ele trabalhou em churrasquinho, ele fez várias coisas e tem hoje, né, um público que segue ele. Hoje ele consegue viver até da rede social, porque ele faz propaganda, ele ganha para isso, enfim, várias coisas aí. Então, deixar aqui um abraço pro meu filho, não sei se vai ver, né, dela na emoção. E eu queria colocar rapidinho, José, eu acho que eu pulei os vídeos aí, que eu tô emocionado aqui. Coloca um vídeo aí, porque as crianças, né, as crianças já estavam estão esperando o meu filho lá na porta da casa dele. Tem como colocar um videozinho aí rapidinho? Peguei, rapaz. Por que eu falei que meu irmão vai sair hoje, tá chorando? Tá. Aí, caiu. Aí, rapaz, ó. Tá chorando, jogador? Aí, eu falei que meu irmão vai sair hoje, ó. Tá chorando, tá indo pra escola, velho. Ele tava esperando por esse dia. Tava esperando por esse dia, não tava? Tá doido, você é bravo, mais tarde você vem aqui, vai estar aqui, ouviu? Vai. Tamo junto, ouviu? Mais tarde você volta aí. Vai pra escola, valeu? Tamo junto, legal. Tá show. Aí. Passou aqui na rua de casa, indo pra escola. Falei com ele que meu irmão vai sair hoje, ó. Esse aí foi meu outro filho, né? O Gêmeos, o Carlos Vitor, né? Que acabou postando aí que o irmão ia sair e as crianças já estão passando lá na rua desde cedo, né, querendo ver, né, meu filho, enfim. Gente, é isso, notícia boa, notícia, né, que fortalece a gente aí, saber que foi inocentado, que não teve nada de prova contra o meu filho, né, então vou deixar essa notícia para todos vocês aí, tá certo? E vamos lá começar aqui o nosso bate-papo, para ver se a emoção passa logo. Eu até te peço desculpa por estar abordando esse assunto aqui, mas é a emoção de um pai, né, cara? Não, que isso, tá mais que certo. Você sabe como é que é a emoção de um pai. Foram 3 meses e 13 dias, né, nesse sofrimento para ser inocentado, graças a Deus. Leon, você tá lá na secretaria, na fundação, né? Eu falo secretaria toda hora, lá na Fundação da Infância e da Juventude. E hoje, quais são as atribuições lá da Fundação? Qual é o papel da Fundação hoje? Então, a Fundação Municipal, ela tem o objetivo de promover as políticas da criança e do adolescente, né? Nós estamos reestruturando, né? Fazendo uma reformulação dentro da Fundação, mas é bom ressaltar que a gente tem hoje 8 acolhimentos que são assistidos pela Fundação, né? Até pouco tempo teve notícias, matérias sobre, muitas vezes, muita desinformação, passando por algumas dificuldades, algumas lutas, que a gente sabe que toda casa passa, né? Mas a gente consegue colocar de volta no prumo. Estamos junto com o prefeito, junto com a equipe do professor Weiner, com a equipe do staff que está na linha de frente, reestruturando justamente a nossa fundação para que, se Deus quiser, em 2026, não somente os acolhimentos já estejam esse ano já funcionando de forma adequada, mas também os cursos que ela sempre ofertou possam estar voltando. Chegou a fechar algum ponto? Não, né? Não. Os 8 acolhimentos continuam funcionando, né? Nós hoje atendemos aproximadamente 189 crianças e adolescentes, entre crianças e adolescentes, dentro dos acolhimentos. Então, crianças e adolescentes foram tirados dos pais por algum motivo, está sob a tutela do município, né? Então o município ela é responsável por essas crianças. Isso aí é quando há um processo ali, né, entre guarda de criança, alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer, pode ser um abandono de incapaz, pode ser porque houve uma violência física, sexual ou psicológica, o envolvimento nas drogas. Então, assim, pode acontecer N fatores que o juiz pode tomar decisão pelo acolhimento dessa criança ou adolescente. A gente sabe que não é um ambiente que toda criança gostaria, né? Às vezes o contato com o pai e a mãe é o certo, né? Mas tem casos e casos, tem pais que realmente, né, não tem condições nenhuma de tomar conta de filho. Isso. Né? Às vezes até uma estrutura financeira, drogas, álcool, né? Que tudo pode acarretar ali de um maus tratos a uma criança e um adolescente, né? Verdade. Então, assim, não é um ambiente que nós gostaríamos que as crianças estivessem, né? Mas é importante saber que o nosso município, ele tem esse recurso, né? Tem esse equipamento que funciona, né? Como eu falei, vamos passar por momentos de dificuldades, mas graças a Deus as crianças estão acolhidas e estão resguardadas, né? Temos 5 conselhos tutelares que estão ligados à fundação e, consequentemente, nas políticas voltadas para o direito de proteção da
criança e adolescente. Então a gente consegue fazer as coisas funcionarem e também ajudar a garantir direito dessas crianças. E você falou que os cursos estão parados. Uhum. Tem alguma previsão? Não tem nenhum curso funcionando no momento? Como é que tá? Então, a fundação, ela de 2021, nos primeiros anos, 2021, 22, 23, 24, do governo Vladimir Garotinho, ela estava funcionando, os cursos em andamento. Esse ano, devido à falta de repasse também do próprio Estado, nós tivemos um problema muito grande orçamentário, né? Então, os cursos, eles não puderam estar iniciando porque são aproximadamente quase 600 crianças assistidas dentro da fundação, né? E não é somente assistir, isso são os cursos, são ofertados, a alimentação, o café da manhã, o almoço, o lanche à tarde. Então, assim, o problema de orçamento, a falta de repasse pela briga política que estava dentro do município, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas infelizmente algumas coisas precisam dar uma estacionada, né? Então foi o caso com os cursos. Não adianta começar e não ter condições de terminar. Isso. Né? Então tem que ter responsabilidade também. E essas crianças, por mais que hoje elas não estejam dentro da fundação, elas estão dentro da escola, estão dentro das estruturas do município também, né? E é lógico que é muito importante quando os cursos estão funcionando, mas a gente já está trabalhando, né? Já há a programação para os cursos retornarem no ano que vem, e eu tenho certeza que a fundação vai voltar a ser a fundação que sempre foi. Uma fundação essa que eu já fiz parte, sabe, gente? Uma curiosidade aqui, eu não vou lembrar o ano aqui, faz tempo, mas eu já fiz parte da fundação. Eu trabalhei no antigo ROM7 pela Fundação do Menor da Infância e da Juventude. Então, um dos meus primeiros empregos ali, ainda menor, né, foi embalador do antigo supermercado ROM7 em Campos pela Fundação da Infância e da Juventude. Tem isso no meu currículo aí. E é muito bacana o trabalho que é feito lá com as crianças, como são as formas de preparar, né, o jovem, o adolescente, até para o mercado de trabalho. Preparar ali, não só curso, também preparando ele para atuar no nosso mercado de trabalho, né? Nossos jovens, nossos adolescentes que precisam, né, realmente. Então, fica aqui a nossa torcida que quanto antes a gente consiga voltar com esses cursos, são muito importantes. Mas fora isso, qual seria uma outra atividade lá da Fundação? Então, a gente, como eu falei, o objetivo maior da Fundação é a promoção das políticas de proteção à criança e ao adolescente. A gente hoje tem os conselhos tutelares, que é um equipamento importante, e graças a Deus nós temos 25 conselheiros bastante ativos, né, que trabalham bastante, né, nessa luta juntamente conosco. A gente entende que nós precisamos estar fomentando. Temos o programa Fortalecer, né, que é um programa que está funcionando, né, um programa que lidar diretamente com as crianças que sofreram algum tipo de abuso sexual. Então existe uma equipe técnica para fazer o acompanhamento, para trabalhar o psicológico, para trabalhar justamente as dificuldades que essa criança terá depois de tal abuso. Nós temos o programa Crescer também com adolescentes que possam estar passando por momentos difíceis, até mesmo na questão de drogas. Então a gente entende que a Fundação, ela tem vários braços importantes e ela pode atuar juntamente em parceria, como a gente tem o CMPDCA. O CMPDCA hoje tem 13 instituições dentro do CMPDCA que estão funcionando, como a PAP, a PAI, a POI, Meninos de Ouro, Pequeno Jornaleiro, o São Francisco. E o que acontece? É o Projeto Canoa. Então, Francisco de Assis, que é o Projeto Canoa. Então, hoje são 13 instituições financiadas pela Fundação. A gente dá um aporte anualmente de 5.332.000. E ainda a gente consegue fazer captação de outros recursos, como da Ferroporte, que foi uma arrecadação de 1,5 milhão. Então, assim, de um lado, a Fundação não está funcionando na sua sede, de outro lado, a gente ainda continua fomentando essas políticas através das 13 OSCs que atendem aproximadamente mais de 3.000 pessoas. Temos a Obra Salvador, que também é financiada. Então a gente consegue, de certa forma, contribuir de forma efetiva para a sociedade. Interessante, a gente não sabia desses detalhes todos aí. Mas voltando lá um pouquinho lá, você falou, né, quero ressaltar aqui, do trabalho dos conselheiros tutelares com a questão das crianças que acabam sofrendo algum tipo de abuso de pai, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser um trabalho muito bem feito desses conselheiros, né? Porque, às vezes,
até a mãe pode querer prejudicar o pai de uma forma, inventa alguma coisa. Então, tem que ter um dom ali desses conselheiros para saber diferenciar o que é justo, o que não é justo. Então, a gente deixar aqui também um abraço para esses conselheiros aí que fazem esse trabalho brilhante. Verdade. Né? E saber separar aí o joio do trigo, né? Nessa confusão que às vezes uma separação de um pai e uma mãe possa acontecer, né? É muito importante ter conselheiros tutelares altamente técnicos, né, que saibam o que estão fazendo, que estejam por dentro do ECA, do CONANDA, mas que também tenham empatia, né? Porque não é somente ter a sua função, é saber ter justamente isso, essa sensibilidade para identificar as coisas. Então, assim, os conselheiros tutelares, eles são bastante engajados, têm bastante responsabilidade nas suas funções, é um braço muito importante, porque eles também são um elo importante entre o município, o poder judiciário, né? Graças a Deus nós temos a participação da Vara da Infância e da Juventude, nós temos a participação do Ministério Público através da promotoria de tutela coletiva, tutela individual, né? Então a gente vê que existem políticas voltadas para as nossas crianças e adolescentes, mas acima de tudo, existe um poder judiciário acompanhando, cobrando, fazendo o seu papel para que essas políticas não sejam esquecidas e nem jogadas em segundo plano. Interessante, muito interessante esse trabalho aí. E fora seu trabalho lá na fundação, eu sei que você tem uma causa que você defende, que é uma causa pessoal sua, que é a causa do autismo, não é isso? Isso. Na verdade, eu falo que é a causa do direito e proteção da pessoa com deficiência, né? O autismo faz parte, mas a gente entende que nós temos que lutar por todos. Graças a Deus, como eu sempre falo, foi através da luta pelo meu filho que nos colocou em uma pauta tão importante. Não conseguimos resolver todos os problemas, como algumas pessoas acham que nós deveríamos resolver. Não conseguimos fazer todas as políticas acontecerem como as pessoas acham que deveriam acontecer, mas dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro das nossas lutas diárias, nós temos tentado fazer o melhor, né? E esse melhor nem sempre vai ser aquilo que as pessoas esperam, mas é o melhor que a gente pode dar. Porque, Luciano, além disso, da gente as pessoas nos olhar hoje como uma referência, temos que entender que a gente também abre mão de muita coisa, da nossa renúncia, mas você escolheu isso. Eu entendo que é um propósito, mas meu filho continua sendo autista, ele continua tendo as suas necessidades, continua passando pelas mesmas lutas, e a gente não abre mão de lutar pela nossa casa, mas também lutar pela casa do outro. Sim, sim. Porque quem dera se tivesse nós, assim, o poder de resolver tudo, né? Quem dera. Quem dera. Os sonhos, realizar os sonhos. Porque não depende só da gente, né? Sim, nós temos projetos. E nem só do prefeito diretamente, é de várias coisas que precisam. Eu acho que para estrutura financeira e tudo mais. Para as políticas acontecerem de fato, é necessário que todos entendam o seu papel. Sim. E eu falo todos, eu não estou falando somente do poder público, não estou falando do poder executivo, do legislativo. É necessário que os empresários entendam o seu papel, é necessário que a população entenda o papel delas, porque todo mundo tem uma participação importante, né? E se todo mundo contribuir, se todo mundo ajudar, certamente as políticas irão acontecer. Sim. Eu, há praticamente um ano, mais ou menos, a gente recebeu aqui mães de autismos, né, de autistas. E a gente abordou esse assunto aqui com várias mães aqui, tinham 4 pessoas aqui. E elas também nos relatou aqui, né, para nossa audiência, para a gente que acompanha a gente, o quanto também é difícil para a mãe e para os pais, né, vamos dizer assim, quando eles recebem a notícia que tem um filho autista. O psicológico desse pai, dessa mãe, como lidar com essa criança. É claro que por amor ao filho, você vai fazendo, mas às vezes falta também um pouquinho de como orientar esses pais, né, de como tratar o filho, aonde que recorre, aquela paciência. Às vezes tem uns pais que não têm a paciência. Então é uma forma também que eu gostaria de levantar aqui, que teria que ter um incentivo também, alguma coisa nesse sentido de dar uma orientação aos pais, um apoio, né, aos pais quando eles recebem essa notícia que tem um filho, né, com essa... E é justamente isso que nos move. O que acontece? Quando um pai atípico recebe o diagnóstico, ele só recebe o diagnóstico. E ninguém fala o que fazer, qual é o próximo passo, como agir, quais são os caminhos a tomar. Né? Por isso, pensando nisso e vivendo essa realidade, porque o diagnóstico do meu filho veio em 2018 e nós ficamos perdidos, como muitos pais ficam. E quando nós entramos no
poder legislativo, eu decidi ajudar essas famílias de alguma forma. Então, hoje em Campos, acontece a maior conferência municipal de apoio ao TEA na nossa cidade e do estado do Rio de Janeiro. Né? É um evento que eu promovo já há 5 anos, fizemos a 5ª edição esse ano. Para ter uma ideia, abrimos as inscrições esse ano ao meio-dia do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial do Autismo, e com 1 minuto as inscrições acabaram, né? O primeiro lote acabou. Então hoje a gente consegue promover a maior conferência no estado do Rio de forma gratuita, no maior teatro da cidade, que é o Trianon, lotado o teatro, né? E aí essa conferência ela está se espalhando. Vamos fazer ela agora em Teresópolis, vamos fazer em São Francisco de Itabapoana, vou fazer também em Niterói, que foi solicitado, me pediram para estar ajudando. Ajudei que Samã promovia a sua primeira conferência, né, que aconteceu em abril também, no dia 29 de abril, se eu não me engano. E a gente está ajudando outras cidades a falar sobre o assunto. Porque tem que falar. Não tem como falar de inclusão sem conscientização e informação. Isso, é importante. E nesses debates ali, acabo trocando um pouco de experiência. Sim. Né? Informações, né? A gente conhece a realidade do outro, né? Porque eu lembro quando nós começamos aqui em Campos, e hoje, como eu falei, hoje eu oferto a conferência Respeito ao Espectro, mas também eu oferto 2 vezes ao ano capacitação para a rede pública e para a rede privada de ensino, né? De graça, não cobro, eu promovo a capacitação e só abrimos as inscrições para as pessoas se inscreverem e participar, porque a gente entende a importância. Então a gente precisa estar todo o tempo falando, né? Porque por mais que hoje fale, as pessoas ainda são um pouco ignorantes em relacionado a isso, e não somente a ignorância, o preconceito, ele está instaurado. Então a gente precisa lutar todos os dias com o preconceito. Não existe uma luta que um paiatipo tem se não for através do quebra-pau. Literalmente falando, a gente não consegue nada, às vezes só no diálogo. A gente precisa ir no enfrentamento, a gente precisa estar entrando com o processo. E eu digo que não é só na especialidade, não, no autismo, vamos dizer assim, todas as áreas. A pessoa que tem uma certa deficiência, ela já é olhada um pouco diferente. Aí não sofre só a pessoa que tem deficiência, a família também. Sim, né? sim. Então, assim, eu tenho esse histórico na família também, eu sei de preconceitos, enfim. Nós temos uma luta um pouco parecida, que a gente tenta implantar no nosso município uma secretaria, algo nesse sentido de combate, que traga políticas públicas para os deficientes. É uma luta um pouco nossa aqui, vamos dizer assim. Eu também me solidarizo com isso, eu sempre defendi isso, né? Que seja criado no nosso município uma secretaria, uma superintendência, algo nesse sentido, que possa ter políticas públicas voltadas para os deficientes. Eu sei que é uma luta sua disso. E a gente está lutando. Na verdade, no novo cronograma do município foi criados os cargos para que essa superintendência possa estar acontecendo. Ainda não está funcionando porque a gente está nessa fase de reestruturação da fundação, que passa por isso também. Assim como na fundação a gente está criando o centro de ecoterapia também, a estrutura já está pronta, só precisa, quase pronta, precisa concluir. Então, assim, a gente está trabalhando bastante, e a gente entende que tem que discutir políticas públicas, tem que ter parte específica para discutir as políticas públicas voltadas para a inclusão. Sim, muito importante. E você está no seu segundo mandato? Meu segundo mandato. Quais foram as leis lá que você aprovou lá? Fala um pouco pra gente aí da sua atuação enquanto vereador, né? Eu, como vereador, do meu primeiro mandato, acho que eu fui um dos vereadores que mais tive leis aprovadas dentro da casa, né? Eu posso falar do projeto de mediação escolar, foi um projeto que nasceu dentro do meu gabinete, né? Eu debati com 6 faculdades, 4 instituições filantrópicas, e nós elaboramos uma lei, levamos para a educação. O Marcelo Férez, com a sua equipe lá, aperfeiçoou. Quando voltou para a Câmara para votação, eu vi algumas divergências, eu entrei com emenda para alterar, né? Então a gente conseguiu fazer, graças a Deus, as coisas acontecerem. Fui idealizador da lei, onde criamos a distribuição do cannabis medicinal na rede pública de saúde. Se Deus quiser, vai ser implementado, né? Está num processo um pouco lento, mas é um projeto que está acontecendo. Eu sou idealizador
idealizador do projeto Neuração, que acontece na Cidade da Criança, que tem algumas especialidades voltadas para as crianças neuroatípicas, né, como neurologista, fisioterapeuta e tantos outros mais. Antes de sair esse ano, criei um projeto de lei onde nós vamos fazer parcerias com faculdades para os alunos de estágio obrigatório fazer seu estágio dentro do Neuração, né, com o objetivo de alcançar mais pessoas, né? Sou responsável por ter feito um anteprojeto que doou o terreno para a construção da sede da PAP, ali atrás do Trianon, ampliando o centro de treinamento de autismo deles, como também fui idealizador do projeto que doou um terreno lá em Farol para a PAI construir a sua sede, né? Então, a gente tem trabalhado bastante. Eu sou o vereador que solicitei ao prefeito e fui a Brasília, entendi um pouco, falei com a Secretaria de Saúde, falei com o prefeito, onde nós conseguimos, em um diálogo com o prefeito, e o prefeito foi a Brasília, captar a verba federal para a construção do Centro Especializado de Reabilitação para Deficiente Físico, Auditivo e Intelectual, que vai estar sendo construído, já começou, né? Já demoliu até um antigo prédio, ali no Jardim Carioca. Então, assim, são muitas pautas que a gente vem fazendo, que a gente vem lutando. Eu sou responsável pela vacinação da Covid, quando nem o Ministério da Saúde tinha... Não, quando o Ministério da Saúde, eles não tinham nem liberado a vacinação como prioridade para as pessoas com deficiência, a nossa cidade foi a cidade pioneira que criou os polos e nós vacinamos todas as pessoas. Deixa eu te dar a mão. Valeu. E vacinamos todas as pessoas dentro da faixa etária com deficiência como prioridade. Então, montamos uma equipe junto com a saúde. Agradeço o Dr. Charbel, que foi um grande incentivador, e o Dr. Rodrigo Carneiro. E lá nós conseguimos ir para dentro das instituições. Começou as vacinas pela PAP, pela PAI e APOI. Então, assim, foram grandes ganhos que a gente teve, né? Eu acredito que no meu primeiro mandato foram aproximadamente uns 16 projetos aprovados, sancionados e muitos deles sendo efetivados dentro do município. Hoje não sente saudade lá da Câmara, não? Como é que tá isso aí? Sinto, eu gosto, tá? Gosto principalmente aí da notícia que veio, dos embates calorosos aí que teve. Mas eu entendo que a gente pode também contribuir tanto como vereador, porque antes de eu sair eu criei leis para depois sair novamente para assumir uma pasta. É bom lembrar que eu continuo como vereador, que as pessoas acham que eu saí de vereador. Não, mas alguns outros falam assim, mas poxa, eu votei nele para ser vereador e ele saiu como secretário. Nós precisamos entender o cenário político de muitas coisas também, porque existem leis que nós podemos criar e graças a Deus eu tive a oportunidade de criar bastante leis enquanto estava atuando lá dentro da Câmara lá, me licenciei de forma temporária e isso me permite executar os projetos que eu criei dentro da fundação. Às vezes precisa de alguém que criou a lei e está aqui fora cobrando a lei. Cobrando a lei, fazendo ela acontecer. Um exemplo, hoje nós estamos construindo a Fundação Municipal da Infância e Juventude, começou em 2023 para 2024, que o centro especializado o centro de ecoterapia, né, para a gente começar a ecoterapia. Não está concluído ainda, mas vai sair, vai acontecer. Então isso só é possível quando a gente tem um vereador que está licenciado, mas como presidente de uma fundação ou como um secretário, e que o prefeito pode falar assim, olha, Leon, eu não entendo muito dessa área, você entende, pega aí e vamos botar as coisas para andar. Então, assim, graças a Deus o prefeito confia em mim relacionado a essa pauta. Como eu falei, nem sempre vamos conseguir atender todas as necessidades, vamos ser criticados, amados por alguns, mas isso faz parte, né? Então, assim, eu tenho orgulho de estar como vereador e hoje atuando como presidente também da Fundação Municipal da Infância e Juventude e fazendo as pautas acontecerem, às vezes com muitas lutas, de forma gradativa, mas está saindo do lugar. Não podemos dizer que a inclusão é a mesma coisa na cidade de Campos. Visto que teve bastante evolução. Bastante evolução. Você conseguiu alguma coisa com a ainda lá deputada Clarissa? Explica um pouco para mim. Na verdade, quando a gente foi com a Clarissa lá, foi justamente para falar do centro da escola do autismo, né? No caso, seria justamente o projeto que a gente estava montando dentro da cidade da criança. E eu não tinha como fazer, porque a gente precisava de verba. E aí nós fomos lá em Brasília para discutir, mas acabou não acontecendo. Né? Mas graças a Deus não aconteceu pela verba federal através da deputada, mas aconteceu aqui através do prefeito Vladimir, que criou a cidade, que permitiu que a gente levasse a cidade da criança
criança para a educação e, consequentemente, criasse o projeto Neuração, que está quem precisa melhorar bastante, mas certamente já andou e andou bastante. Alguns não foram alcançados, outros já foram alcançados. Às vezes, quem ainda não está usufruindo do projeto do Neuração critica, fala que nada está acontecendo na cidade, mas nós precisamos aprender algo, vibrar também com aqueles que já conseguiram. Sim. Então, assim, vamos continuar lutando para que o próximo conseguiu. isso aí, lutar para que os que não foram alcançados sejam alcançados, mas também vibrarmos com aqueles que foram alcançados e já estão recebendo seus atendimentos. Sim, sim. E paralelo a isso tudinho aí, você também é presidente do partido? Sou presidente do PDT. Está presidente do PDT em Campos. Estou presidente do PDT em Campos, estou como vice-presidente da região noroeste, né? Então, assim, agradeço ao meu presidente Carlos Lupe, que foi um camarada ponta firme, junto com a deputada Mata Rocha e o secretário estadual Ismael. Meu primeiro mandato foi em 2021, né? Quando eu ganhei a eleição em 2020, iniciei em 2021, tive a oportunidade de estar como primeiro secretário da Câmara dos Vereadores, né? Por vereador de primeiro mandato, sem experiência, estar lá assumindo essa posição. Tive meus contratempos com o até então presidente Caio Viana. Ele saiu do partido, né? E aí quando ele sai do partido, quando ele sai do partido, o nosso presidente Carlos Lupe pede para conversar comigo e me oferece a oportunidade de estar com o diretório provisório. E assim foi, manteve todas as palavras comigo. Em 2023 tivemos a oportunidade de fazer a convenção e aí já deixou de ser diretório provisório e agora é o definitivo por mandato de 4 anos. Bacana, né? bacana. E também em 2024 e 2022 Lupe foi muito firme comigo quando as grandes forças políticas tentaram tirar o partido de mim, né? E aí Lupe falou assim, já conversou com o menino lá em Campos? Porque a minha palavra é uma só. Isso é muito forte. Lupe falou, minha palavra é uma só. Então, se ele aceitar, sem problema nenhum. Mas se ele não aceitar, vai ser o que ele decidir lá. Então, é um presidente que me dá autonomia, acredita em mim. Como ele sempre fala, Leão, você faz parte de um projeto político do PDT e a gente quer contar com você sempre. E hoje o PDT Campos tem quantos vereadores? Somos em 3 vereadores. 3 vereadores? 3 vereadores. Né? Graças a Deus conseguimos repetir. Você se afastou lá temporariamente e colocou quem é o seu suplente lá? Meu suplente imediato foi Rio Lu, que foi o primeiro. E aí com a saída de Diego Dias entrou Marcelo Feres. Né? Tá. Bacana. E aí é muito bom saber que o PDT conseguiu reeleger 3 vereadores, porque em 2020 fez 3. Porém, a gente tinha o candidato a prefeito. Sim. E aí o partido desse ano não lançou prefeito, mas a gente conseguiu de novo repetir os 3 vereadores. Né? Mais um pouquinho chegava ao 4º. Mas bacana, conseguimos. Importante essa representatividade dentro da Câmara, né? Verdade. Porque os 3 vereadores do mesmo partido, eles conseguem ali, entre os 3, já forçar um projeto, né? Meu amigo Leão Gomes, a gente teve uma passagem lá atrás, lá em 2016, quando eu estava lá presidente do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Quase que ele veio candidato com a gente lá, né, Leão? Verdade. Quase que ele foi candidato com a gente. Se ele tivesse ficado, acho que ele chegava lá, né? Mas ele quis caminhar com outro partido e tal, a gente entende, naquele momento ali. E a gente tem essa amizade desde muito tempo, né? Desde 2015, 2016 ali. E eu acompanho, né, a luta do vereador nessa questão dos deficientes. Eu fico apurrinhando ele lá no zap, lá, falei, pai, vamos criar essa secretaria, o que falta? Quer que eu fale com o prefeito também? O que a gente tem que fazer? Vou cobrar o prefeito aqui. Porque é um sonho, né, Leão? Criar uma secretaria, algo que possa representar esses deficientes no nosso município, né? É discutir inclusão, né? Eu falo, tem que discutir, tem que debater, tem que falar. As coisas têm que acontecer, tem que sair do lugar. E aí a gente precisa estar envolvendo as famílias, envolvendo as pessoas para que possa ser mudada essa realidade. Eu acho que quando o prefeito ele decide criar a superintendência, criando no novo organograma os nomes, isso já mostra que é um governo que está sensível de fato a essa luta junto com a gente. Entendi. É isso. E nós temos aí um vídeo, hein, Josiel? Temos um vídeo aí direto da Câmara aí, com o nosso amigo Pietro. Pietro mandou uma mensagem para mim, falou que tá pegando fogo lá na Câmara lá. Então uns embate bom lá hoje lá. Ele mandou um vídeo pra gente aí. Vamos lá, dá tempo?
Vambora, coloca aí. E aí, pessoal que está assistindo a Voz de Campos dessa quarta aí com o Luciano Freitas, estou aqui mais uma vez para te dizer que amanhã, quinta-feira, tem jornal A Voz de Campos às 6 horas da tarde, comigo e com o Felipe Machado, o Papauá. E olha, tô até com o meu microfone aqui na mão, por quê? A sessão começou agora há pouco, às 5h10. Nós tivemos os destaques, né? Aquelas indicações. Porque aqui no meu bairro ele tá com uma rua esburacada, tá com uma árvore que precisa cortar. Logo após, o vereador Rogério Matoso pediu a palavra para responder a uma acusação curiosa que o vereador Cabo Lancimar fez a ele ontem. Chamou ele de frouxo na tribuna depois de uma resposta que o Matoso deu a uma moção de aplausos aí a supostos números agradáveis da economia de Campos. Matoso contestou, o Lancimar respondeu de forma mais ríspida. Hoje nós tivemos a tréplica, né? Essa nova resposta do Matoso, e aí a sessão precisou ser interrompida pelo presidente Fred Rangel. Continua interrompida porque os ânimos foram ali à flor da pele. O vereador Cabo Lancimar, né, pediu direito de resposta, Fred não concedeu, já estava irritado com a situação, e agora todos os vereadores, os 25, estão lá na sala de reunião, lá atrás do plenário, debatendo sobre que horas nós vamos retornar aqui à sessão ordinária dessa quarta, tá bom? Então tem muita roupa suja para ser lavada, além, claro, do mais importante, que é discutir as melhorias para a nossa cidade. Tudo isso, toda a confusão e o que tem de bom, os projetos de lei, as discussões que valem a pena, vocês vão acompanhar amanhã no jornal A Voz de Campos. Um abraço. É isso aí, meu amigo Pietro, direto da Câmara, lá, para o nosso jornalista. Eu tô até com medo da gente perder ele para concorrência. O menino trabalha, hein? O menino é bom. Mandar um abraço para ele, agradecer sempre a participação dele com a gente aqui. E amanhã tem, às 18 horas, o jornal, né? A Voz de Campos com ele, tá certo, gente? E daqui a pouquinho pode colocar logo aí, tem mais um recadinho aí do nosso amigo Ricardo Lopes. Fica com a gente aí, vamos lá, rapidinho esse vídeo aí. Olá, você que está assistindo aí a Voz de Campos com meu amigo Luciano Freitas, boa tarde. E não se esqueça, hoje tem Goitacast com a fotógrafa Amélia, tem Cris também, até lá. Esse aí é o Ricardo, né? O Ricardo que faz um programa aqui também, o Goitacast, às 21 horas. Mas antes disso, logo depois do Luciano, tem o nosso amigo Charles Guerreiro, fiscal do povo também aí. Então continua aqui na programação da Rede Aurora, tá certo? Leon, eu tenho um pedido para te fazer. Uma coisa pessoal agora. Eu estou lá à frente da Associação dos Motoboys. Olha, isso foi nada combinado. Vamos lá. Eu estou lá à frente da Associação dos Motoboys de Campos e a gente está na busca dela, que é o poder público reconhece a categoria no nosso município. Queria te pedir, como presidente do partido, para o senhor forçar lá os seus vereadores lá, aprovar esse projeto com a gente. É um projeto que foi indicação do vereador Subjackson, que é a criação e legalização da categoria no nosso município, regulamentando a categoria, para que os motoboys possam ter direito a uma linha de crédito, para a gente possa estar brigando aí por um abrigo para os motoboys, mototaxistas, que é uma categoria que a gente está defendendo agora. Eu faço parte da associação. Então, vou fazer esse pedido pessoal aqui, que você leve isso aos vereadores lá do seu partido lá. Tá bom? É o Subjackson que... Sim. Então, provavelmente foi uma indicação legislativa, sim, porque criar, no caso, ônus para o município. Então, tem que saber se já foi aprovado. Eu não sei se foi aprovado. Não foi. Não foi tramitado, não passou, nem nada. Tá começando a tramitar lá. Tá, então provavelmente sim. Deve passar, né? Eu acredito que... Eu já tive lá conversando nos gabinetes lá, pedindo aos vereadores lá, e já passou dos meus 13 votos. Como é indicação legislativa, eu acho muito difícil não passar, sim, porque... talvez seria barrado na CCJ ou até mesmo pelos próprios vereadores quando traz ônus para o município, sim, que nós não podemos criar leis que traz. É só reconhecer a categoria. Então a indicação legislativa ela vai ser aprovada provavelmente. A profissão dos motoboys não é regulamentada pelo município. A gente só quer regulamentar. Então aí depois de aprovado a indicação legislativa vai para o prefeito, sim, né? Sim. E aí o prefeito tem que mandar retornando para a Câmara como um projeto de lei, né? Porque eu não sei qual é o
teor do Sim, projeto, sim. então não Depois posso eu nem te falar mando se lá. foi projeto ou se foi um anteprojeto. Então tem que Aí ver certinho. depois você dá uma cobradinha nos seus Aí vereadores já lá. antecipa o seguinte: se for um projeto de lei voltado diretamente, criado pelos vereadores para ser aprovado, e se nesse projeto tiver linha de crédito de criação, se tiver a questão dessa parada de dormitório para os motoboys, certamente vai encontrar uma dificuldade para passar, porque ele vai se tornar inconstitucional. Se for um anteprojeto, aí sim consegue passar. Não, porque tem parceria com iniciativa privada, tá tudo direitinho lá. Ok. Aí Eu não posso falar dele porque eu tenho que Sim, eu te ler peguei primeiro. totalmente Eu tenho surpresa. que ler ele primeiro. A gente elaborou esse projeto aí junto com como é que fala? Com o Juninho Virgílio, né? A gente estava conversando lá. Deve ter sido anteprojeto. E aí, sabe qual por ele ser o também. representante, né? O líder do governo na Câmara, a gente apresentou com ele lá. A gente levou esse projeto lá. E aí, o Subjacos deu a entrada, o vereador autor. Né? E aí, só está passando pelos trâmites lá na Câmara para poder ser votado. E eu já estou fazendo um trabalho de ficar pedindo voto aos vereadores aí. E deixa eu mandar um abraço, rapaz. Quem mandou mensagem... Um já tem, né? De um voto já tem o conselho do PDT, que é o de Luciano Rio Lu. Sim. Que apoiou o grau lá atrás. Então, acredito que ele não vai ter dificuldade. É outro assunto também que a gente gostaria de abordar, esse tal do grau aí. Mas deixa eu mandar um abraço aqui pro vereador Cassiano, né? Que mandou aqui para mim, mandou aqui o vídeo do meu filho, irmão, tranquilo aí, paz, que Deus abençoe a sua família, o menino foi solto, então tá mandando a mensagem pra gente aqui, várias mensagens chegando aqui, né? Relacionadas ao meu filho que acabou de ser liberto aí, né? Então, deixar esse agradecimento para vocês aí. Leon, e como é que tá as suas previsões futuras? Existe a possibilidade do Leon se candidatar a algum cargo nas eleições do ano que vem? Eu sei que é uma conversa, a gente não pode falar que é candidato, a gente está numa conversa aqui, eu sei que tem questões partidárias, né? Mas existe uma possibilidade? Então, Luciano, eu acho que tudo passa pela questão do partido, né? Eu acho que o partido é que, no final das contas, vai decidir. Eu vou estar sempre à disposição para aquilo que for necessário, aquilo que for preciso. Hoje eu estou muito focado no que eu estou fazendo. Eu preciso... eu acredito no trabalho que eu realizo, tanto quando eu estava dentro da Câmara, como agora dentro da Fundação. Eu acho que eu estou enfrentando um grande desafio, mas eu acredito também que a gente não entra em nenhum lugar, nós não chegamos em nenhum lugar se nós não tivermos um propósito, né? Então eu estou focado a reerguer a questão da Fundação Municipal da Infância e Juventude, continuar executando os projetos que aqueles que eu acompanho no meu dia a dia, como o projeto Neuração, ser um projeto que atenda de fato a nossa população atípica. Então, assim, lá na frente, eu acho que para falar de se eu vou estar como candidato, eu acho que todo mundo é pré-candidato, né? Eu acho que todo mundo, qualquer político que está na linha de frente vai se falar que é pré-candidato. Só que é algo que lá na frente vai se discutir, é quando o presidente Carlos Lupe sentar e falar, olha, há necessidade, não há necessidade. Então, representante na região. Então, assim, eu acho que é muito cedo. Eu entendo perfeitamente isso, porque eu acredito muito que é uma discussão que no atual momento que o país está passando, né? Eu acho que os partidos não estão nem focados ainda na candidatura do ano que vem, a não ser a questão do governo do estado, que foi antecipado demais essa briga aí. Mas fora isso, ainda o presidente Lupe já conversou comigo, falou que há possibilidade, perguntou se eu estaria disponível caso o partido precisasse. Foi o que eu falei, presidente, quando eu precisei, o senhor estava disponível para me ajudar, me confiou o partido, e se o partido precisar de mim, eu não vejo dificuldade nenhuma, estaria à disposição também. Agora, pergunta de um formiguinho aqui, seria estadual ou federal? O povo quer saber. Se fosse se dependesse de mim para escolher aonde está pela pauta que eu defendo, eu acho que para estadual, o que poderia mudar dentro da pauta no estado? Pouquíssima coisa, não muita coisa iria mudar. Eu acho que nós estamos hoje num momento onde está tendo uma discussão importante lá no governo federal sobre o BPC Loas, tirando direitos, simplesmente mudando regras, famílias estão sendo prejudicadas, famílias atípicas, mães solos estão perdendo seus BPC Loa.
Então, assim, eu acho que se fosse para eu escolher, se dependesse de mim e se fosse viável, certamente eu me colocaria à disposição como pré-candidato a federal, não porque é a questão de ego, porque é uma posição, é porque realmente as leis que alcançam as famílias atípicas, elas estão na esfera federal. Se lá nada for mudado, porque muitas leis não mudam lá, não levam em discussão, não levam em pauta, não são alteradas. Então, quando não altera a lei federal, não adianta fazer lei municipal que se torne inconstitucional. Então, assim, mas como eu falei, estou à disposição do partido. Até mesmo para brigar por recursos. Até mesmo para brigar por recursos. A gente tem verbas federais que não tem mais tamanho, muito dinheiro voltada para a inclusão e que não chega na nossa cidade. E não chega na cidade porque o prefeito não vai buscar, não chega na cidade porque nós não temos deputados federais que justamente destinam a verba. Mas também não adianta ter deputados federais da nossa cidade que não vivem a causa, que não brigam pela causa. E viver a causa, eu não estou falando que tem que ser o Leon, que tem que ser alguma pessoa atípica ou algum pai atípico. Alguém que realmente viva a realidade, conheça a realidade, acompanhe de perto essa realidade e entenda que a inclusão é algo de imediato, não pode ser deixado para depois, né? Então, infelizmente, é uma pauta que tem como prioridade na lei, mas quando se trata da prática, ela não é tão prioridade assim. Entendi. E aí, essa tentativa aí, né? A gente está falando aí, ele fugiu um pouquinho, mas existe possibilidade. Eu acho que possibilidade existe. Como eu falei, todos os partidos. Com você, a gente tem intimidade para brincar. Todos os partidos eles vão passar pela cláusula de barreira ano que vem. Sim. Eu acredito que o PDT não vai querer investir em candidato a deputado a governador, justamente para não queimar cartucho, porque a gente sabe que está polarizado e vai ser uma briga aí. Eu acho que mais Eduardo Paes e mais alguém, porque a gente não sabe quem é do outro campo, quem vai vir. Mas todos os partidos precisam focar muito na questão de eleger seus deputados federais. Porque se não eleger o quantitativo necessário, vai extinguir o partido. Então, eu acho que nenhum partido vai se aventurar nisso. Então, numa configuração conversada com os presidentes de partidos, e inclusive do PDT, e eles encontraram, olha, nós precisamos fazer X deputados federais em todo o Brasil para a gente conseguir alcançar a cláusula de barreira e continuar existindo. Eu acho que todo o político, todo o vereador de qualquer lugar, de qualquer cidade do país, vai estar se colocando à disposição do partido para alcançar a cláusula de barreira, caso o partido precise. Entendi. Leon, e hoje você atende lá na fundação, né? A pessoa que queira hoje conhecer, conversar com você, vai lá na fundação? Estou na fundação de segunda a sexta, todos os dias. Na verdade, até um pouco mais, né? Porque como a gente está responsável por crianças que estão em acolhimento, às vezes somos chamados. Sábado eu estava lá quase meia-noite, né? Por uma situação que aconteceu no acolhimento nosso, eu tive que estar lá, né? Estou lá, estou à disposição, estou nas ruas, a gente vai, visita, vamos fazer alguns movimentos importantes agora para estarmos mais presentes também na rua. Então a gente está sempre à disposição para atender a população. Como é que te acha lá nas redes sociais para acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram, Leon Gomes Oficial, né? É só acessar aí, curtir, seguir para ficar sabendo tudo. E andar junto com a gente aí. Isso, porque a gente descobriu que são muitas ações, muitas coisas que o Leon Gomes faz, né? E às vezes não chega ao conhecimento do grande público, né? É porque o que acontece? O que chega ao conhecimento, o que é propagado nas grandes mídias e etc., às vezes o que a gente faz não é tão importante, porque é uma pauta que não é que todo mundo gosta de anunciar. Um exemplo, eu faço a conferência Respectro há 5 anos, a maior conferência que acontece no estado do Rio de Janeiro. A gente acaba com inscrição de 800 vagas em 19 minutos, vem pessoas de todos os lugares do estado do Rio de Janeiro, trago palestrantes de fora do estado do Rio e nenhuma mídia faz. Eu fui o único vereador que fiz a primeira Expo de Ciência e Arte dos Neurodivergentes na cidade de Campos, onde somente pessoas com deficiência podiam apresentar suas obras de arte. Ficou 45 dias dentro do Shopping Boulevard, onde tivemos lá paraplégicos que não têm movimento do pescoço para baixo e pintavam com a boca. Pessoas com paralisia cerebral, deficiência intelectual, que não têm movimentos da cintura para cima, mas pintavam com os pés. Fomos premiados a nível Brasil pelo Prêmio Abrace por esse projeto que eu criei. E qual a mídia que falou? Ninguém falou. Divulguei, pedi a Globo, Record, dei jornais de Campos para ir lá cobrir.
não era para falar sobre o Leon, pelo contrário, quando o Bolevar escreveu o projeto, na época, na premiação Abraço, concorrendo com 493 projetos de todo o Brasil, eles me perguntaram: é para colocar seu nome? Eu falei assim: não, eu quero que vocês coloquem os personagens importantes da história, que são as pessoas com deficiência. Então, assim, a primeira Expo de Ciência e Arte do Divergente foi histórico para mim em Campos, mas não foi divulgado nas mídias, não foi falado. E às vezes quando a gente vai, alguma mídia a gente vai falar, pô, tem que pagar tanto. Eu não pago para você anunciar projetos de utilidade pública. Eu acho que é algo de utilidade pública, eu vou pagar para isso. Então, assim, eu não vou morrer se não fizerem. Mas é lamentável a gente saber que, infelizmente, os grandes projetos, as coisas que acontecem, como eu falei, o Respectro, a capacitação para a rede pública de ensino e privada de forma gratuita que eu ofereço, são mais de 200 pessoas, 2 vezes ao ano que a gente oferece essa capacitação, né? Tantos outros projetos que a gente faz, o evento que eu faço no Jardim São Benedito, voltado para as crianças com deficiência, no dia 2 de abril. Infelizmente, isso não é divulgado. Mas eu acho assim, independentemente se divulga, se falha ou não, a gente tem que estar muito convicto do nosso propósito. Então eu decidi focar o propósito. Eu decidi simplesmente entender o que eu tenho que fazer. E, infelizmente, a gente vai agradar, vai desagradar outros, mas isso faz parte da vida. E aí a gente precisa estar com a consciência tranquila, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é o que eu acho que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Vamos acertar, vamos errar, mas se eu errar, vou errar tentando acertar sempre. Sim. Mas aí eu quero deixar aqui as portas abertas, pelo menos no nosso horário aqui, tudo que você precisar divulgar lá, você me chama lá, você tem meu zap. Agradeço. Que a gente possa divulgar aqui o seu trabalho, que eu acho que é de extrema importância. Eu volto a repetir, é uma bandeira que eu também defendo, que são os deficientes. Eu tive minha mãe, né, que durante os 20 anos, né, os últimos 20 anos da minha mãe, se tornou uma pessoa deficiente visual. Então eu sei o preconceito, sei a luta, sei o que passa. Hoje eu tenho baixa visão, né, eu consigo me locomover e tal, mas eu lidei com muitos deficientes, né, participei de muita coisa do educandário, então eu sei lidar com muita questão de deficiente, principalmente deficientes visuais. Então é uma bandeira que a gente também defende, também luta, e que a gente gostaria de ter mais espaço, mais oportunidade, e se fosse mais debatido, né? Infelizmente, mais debatido. Eu acho que é uma pauta que tem que ser discutida a nível campus, estado do Rio, a nível Brasil. E, infelizmente, a gente hoje tem, e eu falo em qualquer esfera, até na nossa cidade, é a obrigação de fazer. Eu preciso fazer, a justiça mandou, ou há uma determinação federal, eu tenho que fazer, e, na verdade, a funcionalidade às vezes não funciona muito bem. Então, a gente precisa ir além para o campo da obrigação de fazer. O grande problema da política é justamente isso. Há algumas coisas que acontecem no nosso país, acontece pela simples obrigação de fazer, para falar que tem. E aí, que tem porque é uma captação de uma verba, porque tem que ter, porque é uma determinação de lei, e aí quando a gente vai ver, a funcionalidade não é tão assim. Então, mas a gente acredita muito que essa realidade vai mudar, estamos avançando. Sim. Campos precisa avançar ainda mais, precisamos avançar na pauta da mediação, na pauta das terapias, mas não é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Eu acho que toda a luta de uma família atípica sempre foi com muita luta. Não vai mudar de uma hora para outra, mas cremos que vai mudar. O importante é que o primeiro passo já foi dado, está sendo debatido, está sendo divulgado, e logo a gente vai conseguir os nossos objetivos. Se Deus quiser. Leon, te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente aqui, tá apresentando um pouco das suas ideias, do seu trabalho, do que você já fez. Você já fez muito pela nossa cidade, né? E muito pelos deficientes. Então te dando os parabéns também por isso. E sempre que precisar, volta aí, conversa com a gente, explica aí o que você está elaborando, os seus projetos, simplesmente aí, né, para a gente poder dar publicidade, né, um pequeno espaço que a gente tem aqui, dar publicidade aí às suas ações, tá bom? Então, eu agradeço aí, Charles, vou falar Charles ali, daqui a pouquinho. Agradeço aí o Luciano, agradeço a todos vocês pela a Rede Aurora, porque eu lembro que em 2020 a primeira pessoa que me levou em algum lugar, e a única, foi Edmar Pitac.
né? E eu não era nem conhecido, ninguém ouvia falar de mim, nem sabia quem eu era. E a Rede Aurora sempre abriu as portas para mim. E eu agradeço vocês, agradeço o carinho. Acredito que nós temos muito para fazer ainda. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só na minha rede social. Existem coisas que eu faço que eu não divulgo porque eu não vejo necessidade de divulgar. Existem coisas que a mão direita faz que a esquerda não precisa saber, né? Mas graças a Deus, ao longo desses quase 5 anos aí, foram bastante projetos e muita execução de projetos. Minhas redes sociais, elas dizem isso, ela mostra, e eu tenho orgulho daquilo que eu tenho feito. Não é fácil, mas, como eu falei, também continua sendo a luta não de um vereador, mas de um pai atípico, que passa pelas mesmas lutas de todo mundo, que enfrenta as mesmas dificuldades e acredita muito que um dia o poder público vai entender que nós não somos a escória da sociedade, fazemos parte da sociedade. Esse é o grande desafio nosso, fazer as pessoas entenderem que nós não somos o depois, nós não somos apenas estamos à beira do caminho, né? É com muita luta que isso vai acontecer ainda, estamos muito longe da grande realidade da inclusão que muita gente fala, mas na verdade não acontece. É isso. Gente, agradecer a todo mundo que participou aí, vários comentários, agradecer a todo mundo que ficou na nossa audiência aí, agradecer as mensagens aqui, agradecer os abraços. Estou feliz da vida, vou estar encontrando com meu filho agora. Amém. E é isso. Eu acho que o objetivo do nosso programa aqui hoje foi dar publicidade às ações do vereador, do pai, do superintendente, como é que fala? Da fundação. Da Fundação Municipal superintendente da fundação, e dar publicidade às ações dele. Amém. E sempre que precisar, quando tiver lá os cursos lá, que eu acho que vai ficar pro ano que vem, né? Vai, ano que vem. Ano que vem, tiver os cursos lá, vem pra cá pra divulgar os cursos que a gente divulga aqui. E conte sempre com o nosso espaço aqui, tá bom? Obrigado. Eu acho que a gente que está na política aí, temos que se unir em prol de uma causa que possa beneficiar todos. Verdade. É isso? Obrigado. Gente, é isso. Agradecer. E aquela conversa de sempre. Lembre-se, tudo muda quando você muda. Tchau. Até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.